Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Faça-nos nascer de novo, Senhor. Faça-nos experimentar do novo nascimento em Cristo. Que a nossa vida seja transformada a cada dia, segundo a tua vontade. Já não somos nós que vivemos, mas o Senhor vive em nós. Teu Espírito vive em nós. Pela fé, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Nós declaramos isso não somente da boca para fora, nós cremos com o coração e declaramos com a nossa boca. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E nele podemos ter a garantia de vida eterna. Obrigado por essa revelação, obrigado pela tua palavra. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está assistindo a essa mensagem e da família dela representada aqui. Que o Senhor possa visitar cada um agora nas suas necessidades. Que o Senhor possa dar a essa pessoa, a esse irmão, a essa irmã, a tua cura, a tua libertação, a tua salvação, a restauração, Senhor, desse lar. Que essa porta de emprego seja aberta. E enquanto essa porta não for aberta, que o Senhor possa dar o sustento a essa família, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro para que esse negócio se concretize, para que esse impedimento que está ocorrendo na justiça seja removido, que nenhuma obra do inimigo prevaleça sobre a nossa vida, ó Deus. Permaneça até o final, a mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração, tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como é que um homem pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E aí no versículo 8 Jesus diz assim: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Versículo 9 diz assim: como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor, o Senhor é mestre do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos
e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Para que todos os que crerem em Jesus tenham a vida eterna. O versículo 16 é um versículo universal, que certamente você já ouviu ou leu em algum lugar. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ué, pastor, mas o ladrão na cruz não morreu? Ele acreditou em Jesus e ele morreu do mesmo jeito? Todos nós vamos experimentar a morte física, que significa a separação do nosso corpo com o nosso espírito, com a nossa alma. Chame como você quiser. Tem pessoas que acreditam em corpo, alma e espírito. Tem pessoas que acreditam que o espírito e a alma são um só. Mas o fato é que há em nós um fôlego de vida que foi dado por Deus. Quando esse fôlego de vida é tirado de nós, o que resta é carne. E essa carne vai voltar ao pó. Então a morte física é algo que todos nós vamos experimentar. Mas aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna. Apesar do corpo se acabar aqui no pó, o espírito, a alma estarão na eternidade com Deus. Por isso que a gente insiste tanto que as pessoas compreendam e recebam a Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Essa é a mensagem central do Evangelho, irmãos. O homem é pecador e pelos seus próprios méritos nunca alcançaria a salvação, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o único filho que ele tinha para morrer pela humanidade. E todo aquele que acreditar em Jesus, todo aquele que reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos aqueles que reconhecerem esse princípio bíblico, essa verdade bíblica, terão a vida eterna. E esse princípio, ele une as religiões cristãs, as religiões chamadas cristãs. A expressão cristãs, elas vêm de Cristo. As religiões que têm a Bíblia como regra de fé e prática, elas podem ter várias ramificações. Alguns acreditam no batismo de um jeito, outros acreditam de outro. Alguns acreditam que as crianças devem ser batizadas, outros acreditam que só os adultos podem ser batizados. Alguns acham que podem adorar a Deus com palmas, outros acham que não. Alguns acham que podem usar roupas assim ou assado, outros acham que não. Algumas pessoas creem que as mulheres podem pregar, outras religiões acham que não, que as mulheres devem permanecer sentadas e caladas. Enfim, são várias coisas que dividem a opinião quando a gente abre o leque das chamadas religiões cristãs. Mas isso aqui que eu estou falando, o fato de que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer pela humanidade,
é algo que nos une, é algo que nos torna um só corpo. Nós cremos em um só Deus, fazemos parte de um só corpo, cremos em um só Espírito. Podemos ter várias opiniões a respeito de várias coisas. Inclusive, hoje em dia, a igreja experimenta uma divisão provocada, na minha opinião, pela política. Uma polarização, né, que provocou um racha na igreja. E existem irmãos que entendem que nós temos que ser de direita, outros que nós temos que ser de centro, outros que nós temos que ser de esquerda. Mas esses três grupos de pessoas concordam entre si que Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, isso é o que faz com que você receba o direito de se tornar filho de Deus. Crer em Jesus. Se fossem as nossas obras, nós estávamos fritos. Se fosse o nosso comportamento, nós estávamos perdidos. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer boas obras, não preciso andar segundo a palavra de Deus? Precisa. Precisa se esforçar ao máximo para ser santo, para ser um filho, uma filha, no qual Deus olha lá do alto e diz: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Mas tenha a plena consciência de que não é isso que qualifica você para ser salvo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos uma raça superior, porque entendemos a verdade do Evangelho. Continuamos sendo tentados na nossa carne, continuamos muitas vezes sendo seduzidos pelas nossas paixões, mas podemos sim ter certeza da nossa salvação, porque ela não depende de nós. O amor de Deus não está condicionado às minhas obras. As boas obras são um reflexo, são a evidência de que o Espírito Santo está em mim. Mas não são elas que me credenciam a ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Que isso fique muito claro para mim e para você. Versículo 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. Hoje, o papel da igreja é apresentar Cristo às pessoas. É revelar o amor de Deus para as pessoas. Mas a igreja, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem se colocado no papel de juiz. E por causa dessa postura de julgamento, tem afastado o pecador. Ao invés de chamar o pecador para perto de si, tem afastado o pecador. Fale do amor de Deus, fale do amor de Cristo, fale de João 3,16, mas não julgue as pessoas, porque lembre-se de que você também é pecador. Lembre-se de que você também um dia foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Versículo 18 diz assim: aquele que crê no Filho não é julgado. Olha só, aquele que crê em Jesus não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está condenado. Já está julgado.
porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Por que muita gente se nega a receber a Cristo? Por que muitas pessoas já entenderam que Jesus é o Filho de Deus, mas fogem de Jesus, fogem da palavra, porque elas sabem que no dia em que elas se submeterem ao senhorio de Cristo, as suas obras terão que vir à luz. Ele terá que se arrepender, ele terá que abandonar o pecado, ele terá que se converter. Quem se encontra com Jesus tem uma experiência de novo nascimento, tem uma experiência de conversão. As coisas velhas se passam e eis que tudo se fez novo. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe.